Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João, capítulo 5, dos versículos 30 ao 40. E aqui Jesus fala sobre a sua obra, sobre o seu ministério. Ele diz que não está fazendo nada por conta dele. Tudo aquilo que ele fazia, ele primeiro ouvia do Pai e depois decidia. E ele motiva as pessoas a confiarem no que ele estava fazendo, porque as suas obras não eram coisas dele próprio, mas ordens cumpridas, ordens do Pai cumpridas por ele. Então ele começa aqui a fazer uma explicação que o testemunho dele, se fosse por conta própria, seria vazio e egocêntrico, mas que na verdade o testemunho dele confirma as coisas que o Pai disse no Antigo Testamento, aquilo que já estava escrito, que eles já tinham em mãos naquela época, e portanto era confiável tudo aquilo que ele fazia. E Jesus na verdade aqui está explicando que tudo o que passou, tudo o que o povo de Israel conhecia acerca de Deus, de Yahvé, a divindade, na verdade estava sendo cumprido na pessoa de Jesus. Toda a lei estava sendo cumprida na pessoa de Jesus, no seu ministério. E ele inclusive trazia o cumprimento de aspectos da lei que aqueles homens não percebiam, que era justamente o aspecto da graça, do amor, do perdão, da reconciliação e de um Deus que era universal, que havia escolhido Israel para ser a sua testemunha, mas que não era um Deus exclusivo do povo de Israel, era um Deus que vinha para salvar a humanidade. Então Jesus menciona aqui João Batista entre os versículos 34 e 38 e diz: olha, vocês gostaram muito do que João Batista fez, vocês entenderam que ele era uma testemunha, uma voz que falava sobre coisas que iriam acontecer, sobre um Messias que haveria de vir, um Cristo, mas vejam, eu sou esse cumprimento. Vocês acharam João maravilhoso, os ensinos de João maravilhosos, mas agora está aqui alguém que torna aquelas palavras, aquele testemunho de João, algo nítido, real e palpável. Ou seja, o reino de Deus está aqui se manifestando pessoalmente a vocês e vocês não percebem, vocês não veem. E aí, no versículo 39 e 40, eu quero ler com você e sugiro que você inclusive leia esse trecho todo depois na Bíblia a Mensagem, porque está escrito de uma maneira muito interessante, muito próxima da forma como Jesus se expressaria para nós nos dias de hoje, se estivesse aqui hoje. E aí no 39 ele diz: vocês se dedicam a estudar as Escrituras, porque acham que vão encontrar ali a vida eterna. Mas vocês olham para a árvore e não veem a floresta. Afinal, as Escrituras falam de mim, e aqui estou diante de vocês, e vocês não querem receber de mim a vida que afirmam desejar. Então veja, vocês olham para a árvore, mas não veem a floresta. Vocês estão olhando aquilo tudo que Deus é, que Deus fez, quando ele caminhou com o povo de Israel, o que está escrito, o que ficou para vocês a respeito da religião que vocês seguem, Mas agora que Deus se manifesta a vocês de maneira material e palpável, vocês não querem aceitar e receber essas instruções práticas de alguém que está cumprindo tudo aquilo que está no papel. E para nós fica aqui o ensinamento de que o Antigo Testamento é muito importante. O Antigo Testamento, primeiramente, traz histórias de vida que são situações reais que podem acontecer conosco durante a nossa caminhada aqui neste mundo. Ali nós temos um arcabouço muito grande de diversas situações na vida que nós poderemos enfrentar. Situações de doença, situações de traição familiar, situações de guerra. E com tudo isso nós devemos olhar e aprender como Deus cuida de nós, como Deus age, até mesmo a forma de agir em determinada situação, com base em alguma coisa que, por exemplo, aconteceu a Davi, aconteceu a um profeta, enfim, ou até ao povo de Israel como um todo, a outros povos. O Antigo Testamento, então, traz isso de bom e de construtivo para nós. Mas, também, além disso, o Antigo Testamento tem a sua importância, porque ali, tudo o que acontece ali, tem como alvo ser uma representação do que seria Cristo, ser uma representação do que seria Jesus, da promessa que viria,
do cuidado de Deus com o povo. As pessoas costumam olhar e somente enxergar aquelas partes em que Deus pede para que um certo povo seja exterminado, Deus se inflama, Deus sente raiva, mas lembre-se sempre de que são seres humanos imputando a Deus formas humanas de se expressar. Então, quando nós falamos sobre Deus, nós estamos falando dentro da nossa capacidade de explicá-lo. Nem sempre é exatamente aquilo, literalmente, que aconteceu, que estava se passando. Muitas vezes é uma pessoa tentando explicar algo. Mas o centro de tudo ali é sempre Jesus. Então, eu gostaria que você, quando fosse ler o Antigo Testamento, sempre tivesse isso em mente, que dentro daquela situação, daquele contexto como um todo, às vezes não da situação específica que você está se atendo, mas dentro de um contexto maior, na qual aquela história está inserida, há um apontamento para Jesus. Ou há, inclusive, na figura de Deus como Salvador, como um Deus de amor, como um Deus de graça, de reconciliação, de perdão, o Deus que faz o bem, o Deus que é bom. Ali são figuras de Cristo, são apontamentos para o que Jesus é, inclusive na sua vida, para o cuidado que Deus tem, inclusive com você. Quando Ele cuida do povo de Israel, envia suprimento, por exemplo, no deserto, o maná, a carne, a fonte de água. Lembre-se que esse cuidado que Ele tem com aquele povo ali, naquela história que você está lendo, é um cuidado que Ele tem com você também. Então, esse povo aqui que Jesus está conversando, que Jesus está falando, olhavam para essas escrituras, queriam aplicá-las à sua vida, mas eles não enxergavam que Deus estava ali, como Cristo, agindo na vida deles, interagindo com eles. Então, toda vez que você se deparar com o Antigo Testamento, com histórias, etc., que estão ali, saiba sempre que são representações e figuras do cuidado de Deus com você. São sempre representações e por trás das letras existe um cuidado, a graça de Deus, o amor dele, que se manifestam posteriormente em Jesus. Jesus diz, olha, um novo mandamento eu dou a vocês, que vocês amem uns aos outros. Ou ele resume os mandamentos em 2, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como você mesmo. Quando você retorna para Levítico, para Deuteronômio, etc., você vê que ali Deus monta um arcabouço legal em que a síntese daquilo tudo são justamente esses passos a serem seguidos. Então, que você enxergue a floresta e não a árvore. Que você faça o oposto do que Jesus estava falando para esses homens aqui. Olha, vocês enxergam a árvore, mas não veem a floresta. Que nós possamos ver a floresta e não a árvore. Nós possamos olhar para o Antigo Testamento como algo prático para as nossas vidas e algo que demonstra quem Deus é, quem Cristo é para nós. Deus abençoe você. Até amanhã.